Fala, gente! Muito boa tarde! Sunset rolando agora no podcast do Índio. Eu tenho uma novidade feminina, bonita, elegante e que tem muito conteúdo pra me ajudar, porque agora a gente recebe grandes artistas, né? Hoje a gente tá aqui com o Gabi e oficialmente nós temos aqui hoje ela. Apresente-se! Oi, gente! Tô muito feliz de estar aqui de novo. A gente fez a entrevista na semana passada e aquele encontro deu tão certo que, primeiramente, amei conhecer a nossa Blonde House aqui, as pessoas por trás aqui das câmeras. Amei o convite, obrigada. E aí, deu tão certo o nosso encontro que eu recebi um convite que foi impossível de negar. Primeiro que eu amo música eletrônica e segundo que eu vou ter a oportunidade de conhecer vários artistas que eu ainda não conhecia, como o Gabi aqui. Já tô até pensando aqui quais são as perguntas que eu vou fazer pra ele. Hoje é a minha estreia aqui e lembrando que, ó, 18h30... Tá saindo aí o podcast da Lua de Fogo Fotografia. Vem cá, seja você que é meu amigo, amigo íntimo, amigo de carreira, seja mais do que bem-vindo. A gente tá aí, ó, com você, apresente-se também. Obrigado, Índio. Obrigado, Lua de Fogo. Sua estreia aqui também, né? Uma honra estar aqui, um prazer enorme estar participando desse podcast. Agradecer a Blonde House aí por ter cedido o espaço aqui também. Vai fazer um set aí de fundo, um sunset, melhor falando, de fundo. E estamos aí, vamos compartilhar o que a gente tem aí de carreira, ensinamentos. Cara, o que eu puder contribuir aqui hoje, essa é a ideia. É fazer um programa, fazer um podcast onde a gente troque muita ideia, converse e fale também de bastidores, de carreira, enfim. Sim. É para isso que a gente está aqui hoje. Vamos embora. Com certeza. Gente, não trago só essa novidade, trago outra. Hoje não é só a semente que floresceu, que é toda a história do Gavi, mas hoje também está nascendo um projeto, tá? Que é a Blonde Lounge, que em breve a gente vai fazer um pronunciamento oficial, tá? Vem cá, tá nervosa ou não tá ela para poder fazer a primeira entrevista com... Não, ela tá tranquila, ela tá tranquila. Eu sou tranquila. Então aproveita aí, ó. Você fica à vontade para fazer a primeira pergunta pro Gavi. Nossa! Tá, deixa eu ver, Gavi. Há quanto tempo que você tá nesse meio já? Você tá com música eletrônica, né, no Rio de Janeiro. Há quanto tempo você está nesse meio? Bom, a história é longa, né? Minha trajetória ela vem lá de trás, dos anos 90. Isso já revela um pouco a minha idade, calma. Mas vem da época de vinil. E eu já tocava em várias festas privadas, eu sempre tive uma ligação muito grande com a música e com as festas. Só que em algum momento da vida a gente toma uma decisão, então deixei esse projeto adormecido e, como muita gente, retomou algumas atividades, né, mediante a pandemia. E foi em 2020, que no meio da pandemia eu comprei um equipamento caseiro para poder passar o tempo, né? E aí voltou todo aquele amor, aquela paixão. Logo assim que a gente saiu do momento de isolamento, foi o momento que eu tomei a decisão de voltar efetivamente e aí sim, me profissionalizar. Aí eu fiz um curso de DJ na Top lá em Copacabana. Então hoje eu posso falar que eu tenho uma formação na música, tá? E de lá pra cá, de 2021 pra cá, eu entrei na cena em definitivo, com muita briga, muita batalha, mas um resumo aí dessa minha trajetória. Então a gente está falando aí de profissionalmente como DJ formado 5 anos, mas a minha relação com a música é muito mais antiga. Muito bom. Primeiro, meus parabéns, porque é difícil se estabelecer no cenário eletrônico, visto que a pandemia realmente desencadeou muitos DJs de uma vez, né? Então eu acho que parabéns pelo mérito. E o seguinte, você tem uma trajetória muito grande. Antes de explorar um pouquinho, já que a galera sabe do teu início, onde você está estabelecido hoje? Quais são as casas que você faz parte?
Cara, eu tenho algumas casas que são que abriram portas e são muito importantes para mim, sabe? Eu começo pelo Vibe, eu tenho a residência no Vibe, já vai fazer 4 anos estabelecido como DJ residente e de alguma forma curador também de outros artistas que estão vindo, artistas novos que a gente dá oportunidade lá, assim como eu tive, né? Herdei essa condição de residente do Bandeira, é um cara de Petrópolis extremamente competente, eu admiro muito, é um irmão que eu tenho aqui também nessa carreira de música. Logo em seguida, eu consegui a residência do K8, onde eu faço a mesma coisa, eu também tenho uma curadoria trazendo novos artistas para tocar, né? Hoje toco junto com o Holliker, a gente divide os dias lá no K8, a minha residência normalmente é os domingos, onde a gente toca muito house music, a gente tem uma liberdade ali de tocar os clássicos, que é bem interessante, é diferente do que você costuma encontrar nos outros quiosques, isso me deixa muito feliz também. E eu sou residente também, assim dizendo, de uma agência chamada Vertical. É uma agência que faz voos de helicóptero e eles têm um lounge que volta e meia tem eventos e eu sou o DJ residente lá. Eu também que escolho outras pessoas para poder tocar nos momentos que eu não tenho essa disponibilidade. Então esses 3 lugares hoje são efetivos e estou abrindo uma outra porta, que é um quiosque chamado O A Rua, um quiosque novo, é o antigo Presqueirinho, que é um projeto que está começando agora, a gente está flertando, já toquei algumas vezes. Presqueirinho lá no Recreio, né? Lá no Recreio, exatamente. E é algo que eu acho que a gente vai conseguir aí colocar para frente como algo efetivo. Sim. Vamos passar a bola aqui pra Lua, né? Hoje é dia de teste. Mas olha, belo currículo, hein? Mas vamos explorar mais. Fica à vontade, Lua. Antes de continuar, eu queria agradecer, inclusive, já meu copo até acabou, ao Its, porque nesse calor que faz no Rio de Janeiro, isso daqui é essencial. Gente, obrigada, vocês estão salvando a nossa vida aqui. Você comentou que você retornou para a cena eletrônica depois da pandemia, né? Eu trabalho com muitos DJs aqui no Rio fazendo inside press kit e muitos deles começaram a tocar na pandemia. Você sabe dizer, você acha que, por exemplo, a pandemia, apesar de todo o caos que causou no mundo todo, você acha que para a cena eletrônica a pandemia ajudou os DJs de alguma forma? Olha, eu não posso falar que ajudou nem que atrapalhou. Eu acho que quando você se depara com uma situação de pandemia, algo realmente que a gente nunca tinha vivido, nossos pais não viveram e talvez nossos filhos não vão viver, porque isso é algo que não tem como prever. Eu acho que numa cena dessa é difícil falar se ajudou ou não. O que eu posso te falar é o seguinte, é que aí falando de mim em particular, na pandemia eu fiquei com um olhar muito mais atento à música eletrônica. Na pandemia eu descobri muitos DJs brasileiros que fazem sucesso mundialmente. Por quê? Porque eu tinha mais tempo, né, para poder escutar, eu tinha mais tempo para poder me dedicar. Então acho que sim, por um lado se criou um mundo em volta dos DJs, eu acho que foi algo que a gente começou como um passatempo, para não pirar dentro de casa. Eu só tenho que abrir um parênteses, porque assim, existe muita gente que veio para fazer um som caseiro, um som para se divertir, para fazer um churrasco, e existe gente, DJs, que vieram com pressão para vir para a cena de uma vez. Eu sou um cara que eu vim com essa pressão. Quando eu coloquei na cabeça que eu precisava fazer o curso e precisava me profissionalizar, a ideia era ganhar dinheiro com isso, né? Era em algum momento viver da música. Então nesse sentido, para mim, me ajudou demais eu ter esse tempo para poder parar, apesar do tempo ninguém queria
esse tempo, né? Mas para mim me ajudou. Acredito que tem ajudado alguns e prejudicado quem já estava na cena. Porque tudo parou, a gente não pode lembrar disso. As festas pararam. Eu vi amigos que já eram da cena também, cara, sofrer, porque não tinha evento. Como é que os caras ganham dinheiro? As casas fechando, quiosques. Mas foi um dos últimos setores que retornaram. Exatamente. Então eu acho que, como tudo na vida, teve um momento que ajudou e outro momento que de fato prejudicou muito. No meu caso, eu posso falar que me ajudou a impulsionar a carreira. Para mim foi benéfico. Bom, eu acho que tiveram 3 momentos da pandemia, se a gente for falar em questão de artístico, né? Porque primeiro as pessoas conheceram o eletrônico, começaram a brincar com o eletrônico, né? Então isso foi uma parte. No teu caso, foi um propósito de vida, uma decisão e a visão que você teria um tempo maior para poder investir na música, porque eu acho que hoje, com esse estouro, acho que muitos DJs, os novos DJs, eles não fazem um investimento e já querem alcançar o sucesso tão rápido. Para você ver, tu fez um curso, tu teve a visão de dedicar um tempo para observação, fazer um network, então tudo isso foi uma construção muito grande, muito longa. Hoje, se a gente pega e olha o teu currículo, as pessoas acham, é fácil, vou fazer a conexão ali, conheço fulano e beltrano, mas não. Tem que passar por esse processo, eu acho que é a primeira mensagem que a gente tem que deixar para quem está chegando, tá? E realmente investir de corpo e alma, porque você sentiu quais diferenças quando você era um DJ que tocava em casa pelo YouTube e quando você foi realmente fazer um curso? Cara, a diferença é gigantesca. Gigantesca. Você não sabia nem contagem de música, você não sabia a construção de waveform, você não sabia nada. A gente tinha um ouvido, achava que estava bom e caía, né? E ia para cima. Então, depois que você faz o curso, isso te abre muito a mente, isso te profissionaliza. Obviamente, os equipamentos com a tecnologia de hoje ajudam demais. Eu posso falar porque eu tive o convívio no meu início com equipamentos que não tinham nada de recurso, né? Principalmente quando a gente fala de toca-disco e vinil. Então hoje você tem BPM na tela, você tem até como sincar, tom, você tem tudo hoje na mão para poder ajudar. Só que só isso não adianta. Se você não tem repertório organizado, se você principalmente, que é o que o curso não ensina, que é leitura de pista, leitura de ambiente, construção de set, isso, cara, eu quase que garanto que nenhum curso que você faça vai te ensinar. Isso é feeling, isso é o que talvez faça a diferença para os grandes mestres que estão aí hoje. Os caras, você olha e fala, caramba, como o cara consegue fazer isso? E eu tenho as mesmas músicas e não consigo fazer. Então, o curso, sem dúvida nenhuma, abriu as portas para mim. Você perguntou dessa carreira e tudo, assim, foi muita batalha, foi muito não, foi muita prospecção, foi muita persistência, até que alguém abre uma porta. Em algum momento, você abre uma porta. E também, se não abrir, a gente cria a nossa porta. Sim, não tenha dúvida, mas quando eu falo alguém abre uma porta, foi porque eu batalhei para poder criar isso, para poder abrir, tá? E o momento que você abre a porta é o momento que você tem que ter a gratidão e entender que aquilo dali é um passo para vários outros, né? Então foi muito importante, por exemplo, essa porta do Vibe, mas antes do Vibe, cara, eu fiz festa particular, eu toquei em bar, que você fazia o open format, que você tocava de tudo, sabe? E assim, tava amarradão. Hoje a gente consegue ainda escolher um pouquinho os lugares que a gente quer tocar, né? Então isso pra mim foi determinante. Essa porta primeira do Vibe, que eu acho com mais potencial, mais robusto, cara, me abriu outras portas em seguida. Sim, sim. E como é que tá? Eu certamente, as pessoas que estão ouvindo agora tem uma curiosidade, os novos DJs. Como é que funciona um pouco dessa tua gestão em relação a você gerar oportunidades? Quais são os pontos que você avalia num DJ para fazer parte, talvez, de uma substituição sua?
Aí você fala de curadoria para me substituir ou para abrir uma porta? Uma curadoria e até que você vai precisar tocar em outro lugar, então você vai precisar de um DJ no seu lugar. Você precisa de uma substituição. Perfeito. O que você avalia? Se prepara para a próxima pergunta, hein? Cara, eu avalio, eu tenho é algo meu, né? É uma avaliação pessoal, né? A primeira coisa que eu avalio é se a pessoa vai ter, de fato, um repertório e uma técnica para poder chegar como DJ. Ele entende disso, entende de leitura. Eu já vi esse cara ou essa mulher tocar, essa DJ, esse DJ tocar já. Isso facilita, tá? Segunda coisa é a postura. É como essa pessoa chega no ambiente que eu já estou ali acostumado. Se ele faz o perfil daquele ambiente. Não adianta eu trazer uma pessoa que não conversa com o público e não conversa com a casa. Certeza. Então, assim, basicamente, essas 2, 3 características, né? Repertório, se tem boa técnica e a postura desse DJ fazem a diferença para esse ambiente. Hoje em dia não tem como. Se você não tiver uma rede social, e estou falando de postura linkada à rede social, não estou falando de 10 mil, 50 mil seguidores, estou falando de como é que está a tua rede social em relação ao teu comportamento, ao que você quer passar como artista. Sim. Então é isso que eu acabo avaliando nessas curadorias para as novas oportunidades nos dias, por exemplo, que eu tenho um outro evento e vou tocar em outro lugar. Sim, sim. Às vezes são detalhes, né? Total. O detalhe, ele vai fazer a diferença pro canal. Faz parte da carreira. Às vezes, por um escorregão, você deixa de entrar em um lugar legal. E, infelizmente, às vezes vai ser a única oportunidade que aquela pessoa vai ter, né? Você comentou sobre leitura de pista, né? Talvez as pessoas que estejam ouvindo a gente agora e que sejam DJs entendam exatamente o que você está falando. Mas aquelas pessoas que não sabem muito bem como é que funciona. Você estava falando assim, que tem a leitura de pista e tal, eu fiquei imaginando assim na minha cabeça. Às vezes você se prepara para tocar num evento, seja lá qual evento for. Você se prepara, você faz lá o seu set, e aí você chega na hora lá no ao vivo e a pista tá parada, não é nada daquilo que você imaginou. O que você faz? Como é que você procede nesse momento? Então, aí eu volto pro repertório. Porque, por exemplo, quando eu vou para qualquer evento, eu não posso só estar com o meu pendrive preparado pro que eu acho que vai dar certo, que vai dar match. Tem que ter um plano B. Eu preciso sempre de um plano B, um plano C. Porque eu já tive num evento, por exemplo, que eu fui contratado para poder fazer um warm-up de Afro House. Quando me entregaram a pista, me entregaram com House. E aí eu falei, caramba, a minha sorte é que o que eu fiz? Tudo que eu tinha em Afro, eu tinha também baixado em House. Porque eu imaginei que o horário que eu fosse tocar, eu não ia conseguir fazer o Afro House. Eu ia ter que entrar com alguma coisa para dar uma estimulada. Dito e feito. Eu cheguei lá, quando eu recebi a pista no House, eu falei, tá tranquilo, eu tenho repertório para seguir, tá? E ao mesmo tempo, eu não podia acelerar muito, porque eu vinha um pouquinho antes. Eu era uma apresentação antes do headline, então eu não podia queimar a largada ali também. Então eu tinha que ficar no meio do caminho, numa festa que foi a primeira vez que eu tinha ido. Então essa preparação, ela precisa estar no 360, se a pessoa não quer ser pega desprevenida. Então você tem que ter plano B e plano C, se possível. Essa é a questão. E já aconteceu isso com você? Aconteceu numa última festa que eu fiz há pouco tempo atrás, e eu recebi a pista do House, era para estar em Afro, e eu precisei me virar nos 30. A sorte que eu tinha a playlist plano B, e aí consegui seguir sem problema nenhum, foi elogiado, as pessoas que estavam lá gostaram, o dono da festa depois elogiou também o set, então foi positivo, fiquei feliz. Uma outra pergunta, respondendo rapidamente, leitura de pista. Eu toco muito em quiosque, né? As minhas referências todas são praia, então... E totalmente diversificado o público, né? Idade, cor, gênero, tudo é... Tal, gente nova, gente mais velha, então assim... Estrangeiro. Então, a
leitura de pista não é só se o cara tá dançando muito, sabe? Se a pista tá vibrando. A leitura de pista é você perceber lá na frente se tem alguém cantando a música que você tá tocando, se tem alguém balançando a cabecinha, batendo o pezinho. Isso tudo faz parte da leitura de pista. Porque dependendo do ambiente, não vai ter aquela explosão que a gente imagina que é todo mundo pulando. Mas existem estímulos que você vai vendo ali que estão acontecendo. Até porque também eu acho que o propósito da música, do dia, se a gente pegar de maneira global o dia, existe momentos do relaxamento. Então até a pessoa relaxar demanda um tempo. Depois vem a criação do momento, vem o ápice do momento, depois vem a sensação da saudade. Então eu acho que nós como DJs a gente precisa fazer isso. Se tiver num quiosque durante 6 horas, uma construção de 6 horas, ou então em 1h30 conseguir entregar, ou que a pista está solicitando, e eu faço o adendo. De repente você falou que continua no house, pegando esse assunto anterior. Mas eu acho também que o artista é o cara que cria. Se de repente estivesse no house, virasse para Afro House e explodisse de acordo com o que você tem ali, eu acho também que não é um erro, tá? Você foi assertivo, mas eu acho que você também poderia ter utilizado o Afro House. Sim, poderia ter entrado até com Melodic Techno, Melodic House, poderia entrar com alguma outra vertente. Eu simplesmente ia cessar a apresentação anterior e abrir uma nova. Isso. Eu só acho que poderia, naquele momento a minha leitura era de tipo, a pista já estava respondendo, então eu não vou mudar. E ao mesmo tempo, a minha ideia ali era fazer um warm-up, não era explodir para eu fazer meu nome. O meu nome eu ia fazer com o dono da festa. Por quê? Eu precisava manter a pista aquecida naquele nível e não num nível acima, para quando viesse o headline, ele sim teria, e ele tem, na verdade, essa obrigação de subir um degrau. Então, a minha leitura ali, eu poderia ter ido para um afro, de repente, 128 BPMs ali, e também eu acho que sairia bem. Mas, na verdade, eu criei esse plano B justamente para não perder esse fio da meada, acompanhar quem estava antes e entregar uma pista tranquila, de boa, tranquila que eu digo no mesmo nível, para quem viesse ter realmente aquele compromisso em subir 1, 2, 3 degraus. Essa é a ideia. É porque a gente tem que ter essa visão de entender que existe uma hierarquia no cenário eletrônico, se a gente for falar de line-up, Lua que conviveu bastante em festas, e também tem essa questão de você respeitar o momento, a fase do dia. Quer perguntar, Lua? Hoje a bomba vai ficar contigo. Vamos lá que tem mais coisa para explorar. Sim, quando vão contratar você para tocar em um evento, você vai com a liberdade de tocar o que você quiser, ou eles te contratam para você tocar um estilo específico? Ou depende do evento, depende do cliente? Isso tudo depende do evento, depende do cliente. Mas foi boa pergunta, porque na minha cabeça existem vários tipos de DJs e momentos, tá? Existem os headlines que as pessoas vão para assistir o headline, para ver o que está trazendo de novidade. O meu momento hoje é um híbrido. Ainda bem, graças a Deus e ao meu trabalho. Meu momento é um híbrido. Hoje eu vou para mostrar um pouco do que eu faço e ao mesmo tempo agradar o público que está ali. Teve um momento que eu só ia para agradar. Eu só ia para tocar o que me pediam para tocar, tá? Que o contratante falava, tem que tocar isso. Aí eu ia para poder tocar. Hoje eu consigo ter um híbrido. Eu acho que eu estou no meio do caminho. Eu consigo mostrar as minhas referências e ao mesmo tempo agradar quem está ali, tá? Então, para mim existe essa segmentação. 3 tipos de DJs. Pode existir mais, mas eu acho que é o cara que vai para fazer o que é mandado. Eu estou no meio do caminho. Eu faço o que tem que ser feito, mas também mostro minha referência. E vai ter os DJs mais tops que tocam o que querem, porque eles são referência. Então eles vão ali para justamente mostrar essa diversidade e as novidades, tá? Tu tá quanto tempo nessa área mesmo? Me perdoa que eu esqueci. Eu tô profissionalmente há 5 anos. Tá, ainda tinha um namoro anterior. Quanto tempo? Mais uns 3 anos? Não, até mais, porque eu já trabalhei, pode botar aí mais uns 10 anos para trás,
já fazia festas particulares. Então, vou fazer uma pergunta aqui olhando pra vocês. E até hoje você estuda, meu filho? Ou você parou? Cara, não tem como parar. Primeira coisa que você precisa pensar é que você precisa evoluir até você chegar no teu objetivo. Quando você chega no teu objetivo, você tem que lembrar que tudo que você estudou te levou até ali. Para você ficar ali, você vai ter que estudar outras coisas. Sim, vai uma atualização e uma atualização. Total. Então, assim, tem que estudar muito, tem que praticar muito, tem que testar muito, tem que fazer muito som em casa, tem que levantar set no SoundCloud direto para poder se ouvir também. Enfim, tem uma série de coisas que precisam estar sempre ali sendo lembradas, né? Mas, por que eu levantei essa bola? Eu sei, você tem hoje um tutor, fiz o podcast com ele. O que você está estudando? É essa a resposta que eu quero ouvir, vai! Tá sabendo disso aí, Lua? Mais ou menos. Então, vou saber os detalhes agora. Perfeito. Então, antes de falar dessa pessoa que mora no meu coração, que a gente faz aniversário juntos, 14 de novembro, eu preciso falar, quando fala de construção de set, isso ficou marcado, ele fala o seguinte, ele era professor de educação física, né? Então ele fala o seguinte, o set pra mim é que nem spinning. Eu começo aquecendo, daqui a pouco eu dou-lhe uma pancada, daqui a pouco eles acham que eu errei a mão, que eu dei uma diminuída, daqui a pouco eu venho e martelo de novo. Então, esse set tipo spinning é o que eu tento fazer hoje, porque eu tenho uma mentoria hoje com o Scarlatelli. Aí virou filho, viu? Agora tem igual agora. Meu irmão. Vai de novo, cara. Por que eu falo isso? Eu tenho Bandeira como um grande irmão que passou o bastão lá no Vibe. Antes do Bandeira era o Scarlatelli. Então, assim, coincidência da vida, da nossa carreira, a gente se conectou muito, assim, porque ele passou pro Bandeira, o Bandeira passou pra mim. Depois a gente se encontrou, descobriu que a gente faz aniversário no mesmo dia. Aí eu tinha um sonho em tocar no 10h30. Ele proporcionou isso. Então, é um cara que tem um coração gigante. É um cara que, posso falar que me apadrinhou. Sim. Que tem um carinho por mim gigante e eu por ele. A gente teve até um último encontro aí antes do carnaval, que foi no aniversário do Felguk. A gente foi numa corrida de kart meio maluca, assim, que foi muito maneiro, que ele me chamou. Então, um cara que eu tenho, primeiro, muito respeito, muita admiração e um carinho muito grande, porque ele me abriu algumas portas. E hoje eu faço uma mentoria com ele, cara, fala de tudo. E até recomendo isso também, eu recomendo essa mentoria. A gente fala não só de som, mas a gente fala de construção de carreira, de saúde mental, muito de saúde mental, porque quando o sucesso vem e sobe a cabeça é uma hora muito perigosa para qualquer artista. Então, ó, Scarla, tamo junto. Beijo, irmão. Obrigado por tudo. Sucesso sempre, hein? Vai lá, Lua! Vai que a bola é tua! Ai, deu branco. Do nada. Coisa acontece, se der branco, joga pro cara. O problema é dele, ele que pô. Isso aí. Você estava falando de saúde mental e, assim, esse é um assunto bem sério. Eu até falei sobre isso no nosso podcast, né, na semana passada. Eu acho que o meio eletrônico, ele mexe muito com essa parte, né? Os DJs, eles, você acha que eles sabem, quando eles estão criando um set, quando você está criando um set, por exemplo, o que você quer transmitir para as pessoas que estão ali na festa, para as pessoas que estão, às vezes, ouvindo em casa, no carro, qual a emoção, o sentimento que você, quando está criando um set, que você gostaria de imaginar as pessoas ali ouvindo a sua música e sentindo aquela sensação? Cara, isso é muito fácil de responder, porque assim,
quando a gente cria o set, vai lá pro front e colocar as músicas, às vezes a gente muda no meio do caminho alguma coisa ou outra ali, uma música ou outra. Por quê? Porque pra mim a grande mensagem que a gente quer passar e o grande sentimento que a gente quer passar é que a pessoa tá ali para poder ser feliz. A pessoa tá ali para poder dançar, para poder se divertir da forma que ela quiser, mas o principal, para que ela saia dali feliz, sabe? Então quando a pessoa vai lá no K8, às vezes vai até me ver, pô, que bom, já tem gente vindo de outros lugares e frequentando o domingo para escutar o meu som. Eu já vi isso, tem pessoas, por exemplo, de Minas me mandando mensagem falando, cara, reserva um lounge para mim porque eu vou aí no Rio, quero escutar teu som. Certamente porque tu deixou ali um sentimento muito gostoso de ter vivido e a pessoa quer viajar e quer reviver esse momento. Então, exato. Sua base de fãs ela vem crescendo, isso aí é notório. Para mim é a felicidade escutar isso, né? Porque eu tento transmitir exatamente isso, eu tento transmitir essa felicidade. Eu gosto de olhar e ver as pessoas felizes, conversando, rindo, dançando se quiserem, mas curtindo a música, sabe? Essa conexão ela é muito importante. E sempre quando eu saio de casa e espeto o pendrive lá, meu objetivo é esse, é fazer com que as pessoas passem uma tarde agradável, felizes e que retornem. Eu acho que isso é um grande, assim, uma das missões da música eletrônica, na minha opinião, é justamente fazer isso com as pessoas, porque tem muitas, quem aqui nunca passou por um momento muito difícil na vida e foi ouvir música eletrônica e durante aquele período que estava ali esqueceu qualquer problema que poderia existir ali, curtiu, né? A música eletrônica, eu acho que ela traz essa alegria, essa felicidade, e por mais difícil que seja o momento que você esteja vivendo, você esquece deles ali por algum momento para curtir a música, para curtir as pessoas, porque música eletrônica, assim, você vai, mesmo se você for sozinho, você volta com várias pessoas ali, né, que você conversou. Sim. Às vezes tem a impressão de que já conhecia a pessoa há muito tempo. A música eletrônica tem essa capacidade de transformar a nossa energia. Às vezes tá com a energia baixa e você sai de lá assim super feliz, como se não existisse problema nenhum, né? É porque a gente consegue no cenário eletrônico às vezes compartilhar a mesma dor, né? A gente acha que é a única pessoa que sofre isso, então a gente acaba encontrando uma pessoa que sofre da mesma coisa, a gente sente o alívio porque vê que a vida é isso. Eu acho que o cenário hoje que se toca, sendo beat clubs, num período maior, tem essa cura da música eletrônica, mas eu acho que todo o meio, o sol, o jeito que a pessoa está, acho que tudo isso também traz uma cura muito maior. Não, total. Semana passada, eu tenho um caso real agora, de semana passada. Era um sábado que, cara, tava nublado, era um sábado não ia dar uma praia. E aí a gente começou a colocar lá no rua, lá no recreio. A gente colocou a música e tinha um lounge. E caramba, é muito fácil tocar para uma multidão, né? Só tinha um lounge completo. E aí a gente foi levando um sonzinho, a galera começou a se divertir, e aí começou a encher, começou a encher. Cara, a gente praticamente foi sold out no dia, num sábado que não tinha nada para acontecer. Sim, sabe? Porque as pessoas vocês estavam ali fazendo um trabalho sério. É igual para um ou para mil, acho que a força de vontade tem que ser a mesma. Total. Então as pessoas passam e escutam. Pô, que local gostoso, que local bonito, que som bom. Vou ver qual é. É isso. E qual foi o feedback no final, né? De novo, falando do dono, é importante, né? O dono do negócio ali, cara, foi ótimo. A gente estava preocupado porque não ia dar muita coisa hoje, mas foi bom o dia, ótimo. Qual foi o feedback das pessoas que estavam lá? As pessoas pegaram o meu cartão, as pessoas fizeram conexão via Instagram. Eu tinha um casal lá que estava com a filha. Quando eu saí para me despedir, eu faço muita questão disso. Quando eu vejo que tem uma interação com alguma mesa, quando eu desligo o som, eu vou até a mesa para me conectar, perguntar se foi bom, se eles gostaram. E quando eu fui a essas pessoas, né, esse casal e a filha mais nova, a mãe dessa menina falou assim, cara, você tocou a minha playlist
triste. Eu falei, pô, que legal, foi bom então. Então ela recordou muita coisa legal, numa pegada diferente, porque eu tento sempre colocar versões diferentes ali. Então é o melhor feedback que a gente pode ter é o do público quando chega ali e fala, putz, foi muito legal. E as pessoas pedem pra voltar, né? E música não sai de moda, certo? Certo. Então, é isso aí. Não só aplicar as músicas que estão vindo, as novas estão vindo no mercado, mas também tem muita gente que tem mais de 30, 40. Então, esses gatilhos mentais são essenciais no cenário. Vamos lá, Lua. E, gente, não tem como ser triste ouvindo isso aqui. Olha só. Olha essa vibe. Não tem como. É muito bom. Foi assim que eu descobri que eu gostava de música eletrônica. Eu tava passando por uma fase muito difícil lá em 2012. Eu tava passando por uma fase muito difícil. Eu não bebia, nada. Era caretona, assim. Não saía. Os únicos lugares que eu saía era tipo cinema, restaurante. E eu tava passando por um momento muito difícil. E aí eu saí com uma amiga. E aí começou a tocar música eletrônica. E foi um momento da noite, assim, em que, tipo assim, eu fiquei de um jeito como se eu nunca tinha escutado aquilo. Porque eu não saía. E em casa eu ouvia só rock, então eu nunca tinha escutado. Eu falei, gente, que música é essa? Tipo assim, eu me senti tão bem que parecia que não existia problema nenhum na minha vida. E não foi, obviamente, não foi a única vez que isso aconteceu, mas foi quando eu comecei a perceber que eu gostava de música eletrônica. Foi pela sensação que ela me causava e eu tava sóbria, 100% sóbria. Então, às vezes a pessoa tem as pessoas de fora têm esse preconceito de achar que as pessoas que gostam de música eletrônica é por causa de droga, é por causa de álcool. E, gente, quem gosta de música eletrônica de verdade, gosta independente de qualquer outra coisa. Gosta porque o som mexe com você, que você ouve, você se arrepia. É uma coisa muito, muito profunda a música eletrônica. E sem preconceito nenhum. Eu acho que o cenário eletrônico entrega um lifestyle. Pra tu ver, vamos pegar aqui o Gabi. Bem bonito, trajado, né? Esses micro detalhes. E é o cara que, pô, durante a semana tá fazendo um personal, não é isso? Então, tem todo um entorno. Falando nisso, olha só, agora eu quero que tu ajuda mais um pouquinho. Acho que a gente precisa conhecer um pouquinho mais do Gabi fora do cenário eletrônico. Vamos lá. Eu tava esperando por esse momento. Tu trabalha só com isso, Gabi? Não, ainda não, né? Ainda não. Eu sempre falo que ainda não. Na verdade, se a gente for fazer um currículo agora, né? Meu nome é Gabriel Vieira, então Gavi, pego o meu primeiro nome junto com o último. Eu sou supervisor de uma loja de varejo masculino aqui no Rio, já há 11 anos. E até a galera que trabalha comigo fala, não sei como é que você consegue não ter folga, porque eu trabalho até sábado e ao mesmo tempo tem os eventos que não me deixam folgar de jeito nenhum. Então assim, é muito amor também pela música eletrônica. Eu sou casado hoje também há 11 anos, moro em Jacarepaguá. O que já vai vomitando tudo? Já vou... Bêbado, senão fala tudo. Não, se eu não falar que eu sou casado, cara, eu não chego, Não, tem não que entro falar. nem em Qual o nome casa. dela? Qual o nome dela? Não entro nem em casa. O nome dela é Laiane, é braba. Qual o signo dela? Peixes. A braba não, tranquila, né? O cara tá pronto, você tá trabalhando. Não, só quem convive é que sabe. Eu acho que é peixes. É 11 de fevereiro, é peixes? Não, é agora aquário, tá é aquário, é aquário. É aquário. Aquário e peixes eu quase não errei. Tá ali. Tem nada a ver, gente. É uma coisa com a outra. É porque eu vou ser sincero, eu não me ligo em signo. Eu não faço ideia quando começa um, termina outro. Hoje começa o signo de Áries, inclusive. Você nem sabia. Hoje é um dia de inícios, recomeços. Ah, é? Isso eu não me engano. Eu tive um déjà vu agora, inclusive. Acabei de ter um déjà vu. Então tem coisa boa vindo por aí. Tá, você falou que ela é a braba. E qual é a coisa que você mais admira na sua esposa? Que te mais faz feliz estar aí todos esses anos com ela? Tá quantos anos também? Cara, então, a gente tá há 11 anos, né? E ela é parceira demais. Então, ela sempre apoia, ela sempre dá força mesmo, assim. E eu falo da força em todos os sentidos. Empurrar pra carreira ir pra frente. Sim. Às vezes a gente quer cometer aquelas... A gente
comete aquelas loucuras de dar muita grana no equipamento, então é algo que eu já vi pessoas brigarem por causa disso. Pô, vai dar esse dinheiro todo. E ela sempre apoia, porque ela sabe que tem um retorno. A única coisa que ela não faz, que eu respeito, é que ela não curte tanto esse cenário eletrônico, então ela não vai com tanta frequência. É a única coisa que não conecta tanto ali, que a gente não tá tão junto. Mas aí assim, de cada um do ser humano, né? Tu não vai deixar de ter uma profissão porque o teu cônjuge não é tão a favor, não gosta. Não, eu acho que tem que existir a singularidade também, né? Não, e ela é uma pessoa que eu posso falar que tem um Gabriel antes dela e tem um Gabriel totalmente diferente dela depois que a conheci, depois que a gente foi morar junto. Totalmente diferente. Eu devo muito a ela essa compreensão, a esse apoio que ela me dá, e eu tenho um carinho, um respeito gigantesco. É isso. Quero exaltar mais ainda o lado feminino dessa história e quero saber no que você melhorou como ser humano depois que você conheceu a sua esposa. Cara, primeiro a organização financeira, né? Eu acho que a parte de organização financeira, ela é muito controlada, ela faz caixinha para viajar, ela faz caixinha para comprar o que ela quer comprar. Então essa organização financeira é muito grande. Esse respeito também que existe no que a gente escolhe. Então assim, ela sempre apoiou, ela sempre respeitou, mesmo sabendo que ela vai ficar em casa no sábado sozinha e de repente eu vou chegar de madrugada, ou que eu vou sair cedo no domingo e vou chegar tarde. Então isso tudo ela sempre apoiou e respeitou, e me fez também melhorar em relação a isso, porque é óbvio que a gente tem ciúmes. Então quando acontece com ela, eu também tenho o mesmo olhar que ela tem pra mim. Sim. Isso também fez com que eu evoluísse, assim. E vou te falar uma coisa, muitos DJs que são casados, estão namorando, eles sentem uma dificuldade grande, porque assim, a luz tá boa? tu já ficou até tal hora, né, ali tocando. Só que depois existe o momento do network. E existem mulheres que estão te vendo no palco e vão até você, enfim, acabam. Mas é um momento que você tem que participar. Então, assim, eu acho que é uma virtude muito grande dela, de entender e ainda mais apoiar, porque é necessário. E eu acho também que cada DJ, ele tem que bater o pé no seu relacionamento, caso o seu cônjuge não queira eu vou ficar, faz parte da profissão. Esse é um caso bem delicado, né? Porque assim, é um assunto polêmico, é difícil para ela. Então a minha postura é que vai determinar o resultado que vai estar na cabeça dela. Então assim, eu tenho uma postura no palco de interagir, de mandar um beijo, de mandar um coração, de mandar alguma coisa de carinho para quem tá lá, mas é para quem tá lá, não é para ela que está lá, não é para ele que está lá, é pro fã que tá ali, se eu posso chamar de fã, né? Pra pessoa que tá ali, né? Então assim, eu trato com muito respeito, porque ali é um trabalho, então ali eu praticamente, eu posso falar que hoje eu praticamente não bebo, porque eu não bebia, e aí hoje eu tomo uma caipirinha e também acabou, porque depois tem que dirigir, enfim, tem várias coisas, mas eu também não fico legal. Então uma caipirinha pra mim é tranquilo. Então esse respeito vem em todos os sentidos, sabe? Sim. Vem na tua postura, se você vai beber muito, se você vai beber pouco, na tua postura com o teu público, com o teu contratante. Então você tem que estar sempre em perfeitas condições técnicas, emocionais, para poder você levar aquele ambiente a ser feliz, que é o que a gente quer fazer. Se você não está preparado para isso, ou se você no meio do caminho se deixa levar por essas coisas, ou por bebida, ou por mulheres, você não está no caminho certo. Esse eu acho que é um bate-papo polêmico, eu concordo plenamente com você, mas eu acho que também existem outros viés. Porque às vezes o DJ que bebe, ele consegue ter uma conexão maior
com a música. Isso eu acho que é uma singularidade de cada um. Não, problema nenhum. Uma galera toca com 2, 3, 4 cervejas. É uma particularidade minha. Sim. Se eu beber, por exemplo, 2 caipirinhas, eu sei que eu não sou o mesmo Gabi. Sabe por quê? Porque eu não bebia. Ah, não. Aí pra tua caipirinha ela vem pesada. E eu não gosto de cerveja. Então, assim, não adianta, porque cerveja eu não vou beber, eu não gosto. Também não. Então a caipirinha pra mim é algo que eu gosto, mas que eu não posso beber mais do que uma, porque senão eu não vou estar sem risco mecânico. Assim, eu acho que não vai dar zebra, sabe? Mas eu tenho respeito pelo que eu tô fazendo, então eu não arrisco. Essa é a verdade, eu não arrisco. Se eu estiver indo pra algum lugar aqui, por exemplo, a gente brindou aí com vinho, né? Eu não bebia. Eu adoro vinho, mas eu não bebia. Não, e inclusive foi tu que trouxe. Mas eu não bebia. Por quê? Ótima amizade. Vou fazer um podcast. Daqui a pouco a gente vai gravar um set. Então assim, eu não vou beber, eu vou ficar no meu energéticozinho aqui tranquilo, de boa, sem problema nenhum. São escolhas. Não é nenhuma, ao contrário, nenhuma crítica não. Só que eu respeito meu limite. Mas sim. Tem que ter o autocontrole. Entendeu? Vai perguntar, Lua. Essa questão aí de ciúmes, eu acho que todo mundo que trabalha com evento, principalmente com festa, né, já passou, em algum momento da vida já passou por alguma situação em que houve esse lance de ciúmes e tal. Mas eu falo tanto por mim quanto pelas pessoas que trabalhavam comigo, como DJ, por exemplo, outras pessoas que estavam no evento trabalhando, eu digo que isso depende do caráter da pessoa e não por ela estar trabalhando no evento. Até porque quem quer trair, quem quer ser filha da mãe, quem quer fazer alguma coisa errada, faz. Hoje em dia, com a facilidade que a gente tem no celular, faz até em casa. Você tá no quarto, o cara tá no banheiro, tá fazendo coisa errada. Manda sabe? o assessor, tem milhares. Não, total, tem milhares, assim. Pra mim, hoje, essa questão que extrapola a música, que é a questão bebida e mulheres, eu tiro totalmente isso, porque assim, ou eu vou ter um foco na minha carreira e fazer a coisa acontecer, e a primeira coisa que eu olho quando eu vou fazer essa curadoria, a gente falou mais cedo, né? Uma das primeiras coisas que a gente olha é a postura. Então imagina o seguinte, imagina o contratante me vendo nos bastidores, ou até no palco, ou até em algum lugar, com alguém que não, sei lá, ou então muito louco, assim. Essa não é a imagem que eu quero passar, né? Então é uma preocupação com a imagem que o artista tem que ter, né? E obviamente falando de mulheres, o respeito que eu tenho pela minha esposa, exatamente por conta disso. Faz parte da sua filosofia como homem, e ali no palco tu acaba representando de maneira tão leve, já faz parte de quem você é. Vou partir para uma pergunta diferente. Quais são os seus futuros projetos? Tem algum local almejado? Cara, eu tenho 2 coisas em mente. A primeira coisa é ainda ter uma data no 10,5 para que eu consiga ter o meu flyer do 10,5, tá? Esse é um projeto que eu preciso construir. Eu tenho algumas coisas na cabeça para chegar lá novamente. E a outra coisa é entrar nos contests, porque tem muita festa que vai acontecer, que acontece, e que a gente tem a oportunidade oriundas desses contests. Então tá querendo também sair desse universo de beat clubs para festivais. Eu acho que eu quero experimentar isso, sabe? Essa questão do beat club é muito legal, porque eu sou muito diurno, então isso me facilita, né? Mas eu quero experimentar outras coisas, eu quero estar num grande festival, estar no meio de um grande público. Eu acho que não vai ser de primeira, porque quando a gente entra para fazer um warm-up, e normalmente está vazia a pista, mas já é um primeiro passo. Não, mas também tudo pode acontecer. Fez o warm-up, o próximo DJ bateu com o carro, Gabi, continua. Aí já é uma outra realidade, você vai estendendo, enfim. Exato, então pensando por esse lado, de fato, tudo pode acontecer, alguém pode
de não ir, passar mal, não conseguir chegar. Não sei, eu quero ter essa oportunidade até para ver se é isso realmente que eu quero, se são os grandes eventos ou se eu quero eventos mais focados em beat club, que eu amo tocar, problema nenhum, mas são duas coisas, não sei se projetos, mas duas coisas que eu quero finalizar isso até o final de 25. É isso aí, porque tempo e direcionamento, tempo é uma coisa que a gente não pode perder, né? Eu já tô com meus 36 anos, o Gabi, gente, olha só, a enquete aí, quantos anos vocês acham que o Gabi tem? Porque ele tem pele de golfinho, né? Quantos anos você acha que ele tem? Eu nunca tinha escutado isso. Ai, sim. Meu Deus. É melhor arriscar, hein? Arrisca aí. Ai, eu sou péssima. Ai, eu prefiro não arriscar. A veia da perna desse Se bem que ele é homem, com mulher é mais difícil arriscar, né? Não ligo, se falar que tem muito ou que tem pouco... 42. Quase. Responda aí na enquete, bota aí nos comentários. Isso aí a gente guarda porque é segredo. Isso é segredo. Segredo de como ficar assim também, depois me chama lá no Instagram. De repente a gente abre uma consultoria, um negócio. Ele já falou que é ficar sem beber. Já pega a dica aí. Muita gente fazendo cara tipo, tá ferrada. Isso aí. Ó, já estamos chegando ao fim do programa, a gente bateu praticamente aí 1 hora. Você tem alguma mensagem que você queira passar, de repente, para os novos DJs, para o público, para alguém especial? Tem, com certeza. Primeiro eu quero agradecer a todo mundo que frequenta os beat clubs que eu toco. É uma galera com uma energia muito legal, tem uma galera já voltando, isso me deixa muito feliz profissionalmente. Queria mandar um beijo aí para todos que estão sempre lá comigo, tá? O recado que eu quero deixar aqui é um recado meio legado, assim, porque assim, é muito difícil furar a bolha, é muito difícil você chegar e conseguir tocar num local. E se manter também é um exercício diário. É um exercício que eu diria o seguinte, só para ter um exemplo, quando eu saio de qualquer beat club e vou para casa, eu já vou escutando músicas para já ir construindo a semana seguinte. Por quê? É óbvio que a gente vai repetir algumas coisas, mas eu preciso, por estar residente e saber que algumas pessoas estão indo lá semanalmente para me escutar, eu preciso trazer novidades. Então, o tocar é só a ponta do iceberg. A construção, a semana inteira de pesquisa musical, de baixar música, de acertar no Record Box o grid, de passar para pendrive, de testar o set às vezes em casa quando dá tempo. Esse é o verdadeiro trabalho, esse legado que eu quero deixar, que eu acho que é isso que faz com que eu me mantenha nesses locais. Óbvio, né? Sim. Respeito a casa, aos profissionais que lá trabalham, ao público, né? Isso tudo faz parte da construção artística também. As primeiras pessoas que eu falo são as pessoas que trabalham lá na casa, eu tenho um carinho, um respeito muito grande. Eles praticamente aqui me vendem para os donos, para os contratantes, tá? Então o legado que eu quero deixar é esse, de respeito à profissão, respeito ao contratante, à casa, às pessoas que vão lá para poder te ver e principalmente o respeito à música. Isso aí. Principalmente o respeito à música. Hoje, quem faz o fechamento não é o Gabi, não sou eu. Mas antes disso também eu vou querer para você fazer um B2B ali com a nossa... Eu esqueci essa palavra que tu falou e tu esqueceu também o dia. Anfitriã. Pô. A nossa anfitriã, Blonde House, no nosso Blonde Lounge. Isso aí. Estreando hoje comigo, é a estreia. Blonde Lounge, inclusive, gente, Blonde Lounge é todo o espaço aqui, tá? Esse espaço é enorme, é lindo. Hoje a gente tá fazendo podcast aqui porque tava chovendo. Na semana passada, no meu podcast, quando eu fui entrevistada, a gente fez no terraço, o ambiente todo aberto. Então, assim, aqui a gente tem, se tiver chovendo, tem podcast, se tiver sol, tem podcast, de dia, de noite. Aqui tem vários.
vários ambientes. A produção, como é que tá? E ó, sempre tem os melhores vinhos aqui, é incrível, é a casa do vinho. Isso aí. Quem gosta de vinho, eles sempre recebem a gente com um vinho maravilhoso. Não, e o vinho faz o corpo esquentar em 30 segundos, que tu toma um calor, loucura. Mas tem mais coisas também a falar. Da Blonde Lounge nós temos agora ela, como fotógrafa, que vai fazer, né, o press kit da galera. Também tem aquela questão de passar no... Isso aí é novidade, tá sabendo não? No telão, como é que é o nome? Ah, sim. O press kit, pra quem não sabe, é o ensaio que o DJ faz pra ter aquelas fotos quando vai tocar em algum evento, né? Você tem que entregar pra produção do evento aquela foto pra botar no banner e divulgar. Esse é o ensaio de press kit. E também, para quem quiser fazer backdrop, o vídeo de backdrop. Isso. Backdrop é aquela imagem que vai passando no telão enquanto o DJ tá tocando. Pode ser feito tanto com vídeo ou com uma junção de imagens, foto, mais uma criação em 3D ali, uma criação gráfica, ou foto com vídeo, aí depende do que a pessoa quiser. Entendi. Quero que todos assistam lá, porque ela vai fazer o meu, tá? E a gente vai ver como é que tá esse trabalho. A gente já sabe que ela já tá estabelecida no mercado, mas eu acho que ninguém estava com um cocar na cabeça, né? Vai ser algo diferente. Vai ser muito legal. Eu amo fazer coisas diferentes. Quando vem algum cliente assim que fala, olha, eu quero fazer um ensaio, mas eu queria colocar umas coisas diferentes. Eu amo muito. E com certeza com cocar eu ainda não havia feito e já tive algumas ideias muito boas aí que vai ficar pra surpresa aí quando estiver pronto, o pessoal vai ver quais são. Isso aí. A Blonde Lounge também, a gente está estudando outras possibilidades, tá? Eu não vou trazer mais coisas agora à tona. Então, parabéns pra você que ficou até aqui ao final, que está pegando essa informação, que só vai saber quem realmente está no final do programa. Queria agradecer ao Gavi pela oportunidade, acho que primeiro, de ser um amigo que dá conselho, que dá esporro e que escuta da mesma vertente. Eu acho isso muito ímpar, tá? Obrigado pela oportunidade. Hoje eu toco no Vibe por causa de ti, por causa do meu esforço e todo o histórico dessa galera. Eu também quero agradecer que o Gavi não é só isso também não. Se quiser alugar o equipamento, o Gavi consegue alugar. Faz de tudo. A gente faz de tudo. Gavi, deixe suas redes sociais, por favor. Cara, obrigado pelo convite mais uma vez. Minha rede social é @GaviMusic. Me segue lá no Instagram, tá? Pode ir lá, me segue lá, vou ficar feliz. Vamos de set? Eu queria fazer um set agora. Fazer ali um setzinho no Blonde Lounge. Com ela? Vamos. Então vai, vai. Posso ir? Pode ficar à vontade. Vou até bater um bate-papo aqui com a Lua por enquanto. Vem cá, Lua, e aí? Olha pra mim, como é que foi a minha experiência? Eu amei. É legal, é bom? Não, caiu. Quando eu me convidou pra fazer a entrevista, eu falei, olha, eu aceito, fico muito feliz, mas eu sou muito tímida, eu não tenho esse costume de ficar falando na frente das câmeras. Mas, gente, sinceramente... É leve, não é? É muito maneiro, é muito bom. Inclusive, os próximos que forem convidados aí pra estarem aqui com a gente, se você ainda não deu uma entrevista, você vai, vai marcar a sua vida, porque a gente tem várias coisas diferentes aqui e além da entrevista, vamos ter algumas novidades que só vai ficar sabendo quando estiver aqui. É isso aí. E esse projeto é bom, né? É bom. Outra coisa que eu também falar pra vocês a gente tem esse trabalho no YouTube, então inscreva-se no canal, tá? Curta, compartilhe e repasse pro amigo. Você também pode indicar alguém pra poder. Eu queria ouvir tal pessoa falar, tal DJ, tal produtor, então fique à vontade. Lua, seja bem-vinda, tá? O que você precisar contar, quiser entrevistar, fale conosco. Esse programa é o podcast do Índio, mas eu acho que é pro cenário eletrônico. Então hoje você tá aqui como uma pessoa de alto escalão que faz parte de toda essa construção, tá bom? Amém, agradeço muito, tô muito grata. Principalmente hoje, que começa o outono hoje, não foi minha ideia
começar o podcast hoje, gente. Foi uma coincidência. Muito bom. Tô muito feliz e é só sucesso. Daqui pra frente é só pra cima. Pra fechar, que eu esqueci, meu patrocinador oficial, Apache Cocares. Obrigado por tudo. Você que quer ter o cocar, vai lá no Instagram, Apache Cocares. Não tem só esse, vocês já me viram com vários e lá você encontra os melhores. Tá bom? Então por hoje é só, né? Posso falar do meu também? O meu patrocinador é o meu doutor querido que cuida do meu rostinho aqui, Dr. Igor Ramos. Obrigada. Confio de olhos fechados, porque rosto é uma coisa muito séria e eu confio muito nele. Especialista em pele de golfinho. Tá aí. Valeu, gente. Aí.